Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de matrizes. Essa questão que é no vestibular do Instituto Tecnológico Aeronáutica. Vamos lá? Considere a matriz quadrada A em que os termos da diagonal principal são 1, 1 mais x1, 1 mais x2 e assim por diante até 1 mais xn. E todos os outros termos são iguais a 1. Sabe-se que x1, x2 até xn é uma progressão geométrica cujo termo é meio, cujo primeiro termo é meio e a razão é 4. Determine a ordem da matriz A para que o seu determinante seja igual a 256. Bem, a matriz A seria essa aqui, né? Que a gente tem a diagonal principal formada pelos termos 1, 1 mais x1, 1 mais x2, assim por diante até 1 mais xn, né? E as outras entradas todos os outros termos são iguais a 1, né? O que ele pede é para calcular n de forma que o determinante dessa matriz aqui, né, seja igual a 256. Observe que a ordem da matriz é n mais 1 por n mais 1, né, porque digamos, considerando só esses elementos aqui da matriz, a gente tem uma matriz aqui n por n, né, que aqui o primeiro termo aqui seria 1 e o último termo aqui é n, né, então essa matriz aqui seria uma matriz de ordem n por n. Mas acontece que a matriz aqui, a matriz A, ela tem uma linha, uma coluna e uma linha a mais, né? Então ela é n mais 1 por n mais 1. Isso aqui é importante lembrar, porque no final a gente vai precisar disso aqui para calcular a ordem da matriz, tá? Bem, analisando a matriz A, a gente tem que, à exceção da diagonal principal, todos os elementos valem 1. Observe que se a gente aplicar a regra do QO, né? Eu chamei aqui QO, mas tem gente que chama XO, mas eu vou chamar aqui de QO, ok? Utilizando o elemento A1, né, que é esse elemento aqui, todos os elementos da matriz resultante serão subtraídos de 1, simplificando o cálculo determinante. Por quê? Porque você vai escolher esse elemento aqui, né, para fazer o cálculo pela regra de QO, ok? Para baixar a ordem dessa matriz aqui pela regra do QO, né? E observe que esse elemento aqui é 1 mais x1, né? Vai ficar 1 mais x1, aplicando a regra, né? Vai ficar 1 mais x1 menos 1 vezes 1. Né? Esse elemento aqui vai ficar 1 menos 1 vezes 1. A multiplicação desse elemento por esse aqui. Né? Então, a gente vai ver na frente, eu vou fazer passo a passo aqui, mas já vai ver que cada elemento desse aqui vai ser subtraído por 1. Tá? Então, para a gente aplicar a regra do QO, o que a gente faz? A gente tem que selecionar um elemento aqui da matriz que tenha o valor de 1. Tá? Então, eu vou selecionar para facilitar esse termo aqui, que o elemento de índice 1, 1, né? Primeira linha, primeira coluna. Tá? Selecionado esse elemento, a gente elimina, né, a linha e a coluna que ele pertence. Tá? Agora a gente constrói uma matriz B que é formada da seguinte maneira: cada elemento aqui que sobrou aqui nessa matriz aqui, né, nós vamos subtrair desse elemento aqui e dos outros elementos também o valor correspondente ao índice da coluna dele na linha que foi suprimida e o elemento correspondente ao índice da linha dele na coluna que foi suprimida. Ok? Então vai ficar 1 mais x1 menos 1 vezes 1. Ok? Então vai ser feito isso aqui, ó. Eu selecionei 1 mais x1, né? E ele passa para cá como 1 mais x1 menos 1 vezes 1. Tá ok? Esse elemento aqui passa para cá como 1 menos 1 vezes 1. E assim por diante, né? Esse elemento aqui é a mesma coisa, né? Passa para cá como 1 menos 1 vezes 1. E esse elemento aqui passa para cá, esse elemento aqui, né? Passa para cá como 1 menos 1 vezes 1. Foi o que eu falei, né? Cada elemento dessa matriz aqui vai ser subtraído de 1. Tá? De tal forma que a gente vai ficar com 1 mais x1 menos 1 vezes 1, que é 1, né? 1 menos 1 vezes 1 e assim por diante. E assim a gente faz para todos os elementos desses elementos da matriz que sobraram da eliminação da coluna e da linha que a gente escolheu, do elemento que a gente escolheu. Tá? Então aqui vai ficar esse termo aqui, né, que vai ficar 1 menos 1 vezes 1, e esse termo aqui que vai ficar 1 menos x2, 1 mais x2 menos 1 vezes 1, e assim por diante, 1 menos 1 vezes 1 e 1 menos 1 vezes 1.
E assim até a última linha da coluna aqui, né? Sendo que vai ficar o primeiro termo aqui, um menos um vezes um menos um vezes um até que o último elemento aqui, que é um mais xn menos um vezes um que é o último elemento aqui dessa diagonal, tá? Observe que um mais x1 menos um vezes um né? Aqui menos um vezes um é menos um né? Então isso aqui vai cancelar com isso aqui. Aqui vai sobrar só x1. Aqui vai sobrar só x2. E aqui vai sobrar, assim por diante, até aqui que vai sobrar só xn, tá? E os demais elementos é um menos um vezes um que é zero, né? Então aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, desculpe, zero aqui, zero, zero. E aqui vai ficar, até aqui que vai ficar xn apenas. Estou falando que essa matriz aqui vai ficar da seguinte forma. A diagonal vai ficar x1, x2 até xn, né? E os outros elementos ficam todos zero, iguais a zero, tá? Então, a gente pode calcular esse determinante dessa matriz B aqui multiplicando as diagonais, né? Multiplicando as diagonais, não, multiplicando os elementos da diagonal, né? Pela regra de que o determinante da matriz A, que foi aquela matriz original lá que nós tínhamos, é igual a menos um elevado a 1 mais J, aí mais J, né? Onde IJ é o índice e a coluna do elemento de valor um que nós usamos para eliminar a linha e a coluna, né? No nosso caso, nós utilizamos o elemento da linha um e da coluna um, né? Então IJ é um e um. Então esse termo aqui fica menos um elevado a um mais um ao que é ao quadrado, né? Fica menos um ao quadrado, que é igual a 1. Então o determinante de A acaba sendo igual ao determinante de B. Tá? Então, se a gente calcular o determinante de B, que é a multiplicação dos termos da diagonal aqui dessa matriz, nós encontramos o determinante de A. De tal forma que o determinante de B é igual a x1 vezes x2 vezes x3 até xn. Né? Como o x1 é o primeiro termo da PG, é meio, né? E o segundo termo é o primeiro termo vezes a razão, que é 4. Então, assim, aqui fica meio vezes 4, vezes meio vezes 4 ao quadrado, e assim por diante, até meio que multiplica 4 elevado a n menos 1. Né? Observe que a gente tem n termos meio aqui, né? Que são multiplicados. Então, eu posso escrever isso aqui como meio elevado a n. Né? Analisando apenas os termos aqui, meio, né? Esse meio aqui, tá? Então, é meio elevado a n. Vezes 4. Agora, 4 aqui, como está multiplicando 4, né? Os 4 que estão sendo multiplicados, a gente tem que somar os expoentes, né? Então fica 4 elevado a 1 mais 2 até n menos 1 aqui, certo? É, meio elevado a n é 2 elevado a menos n, né? E 4 elevado a 1 mais 2 aqui até n menos 1, se você observar esse 1 mais 2 mais até n menos 1 aqui, isso aqui é a soma de um termo de uma PA, né? PA cujo primeiro termo é 1 e o último termo é n-1. E tem n-1 termos aqui. Né? Então é a soma dos n-1 termos de uma PA cujo primeiro termo é 1 e a razão é 1. Né? Logo 1 mais 2 mais e assim por diante até n-1 é igual a n-1, que é o número de termos dessa PA aqui, tá? Vezes o primeiro termo que é 1, mais o último termo que é n-1 sobre 2. Né? Esse menos 1 vai cancelar com esse mais 1 aqui, vai dar zero, né? E vai multiplicar n aqui por n menos 1. Então vai ficar n ao quadrado menos n sobre 2. O que implica aqui? 2 elevado a menos n vezes 4 elevado a essa soma dos termos da PA aqui é igual a 2 elevado a menos n vezes 4 elevado a n ao quadrado menos n sobre 2, né? Que é a soma dos termos da PA aqui. Tá? Só que 4 é 2 ao quadrado, né? Então, a gente pode fazer o cancelamento do 2 aqui, do 2 ao quadrado, né? Cancelar o 2 aqui com esse 2 aqui. Então, isso aqui fica 2 elevado a menos n vezes 2 elevado a n ao quadrado menos n. Fazendo a soma aqui dos expoentes, eu tenho que isso aqui é igual a 2 elevado a n ao quadrado menos 2n. Né? Menos n com menos n dá menos 2n. Tudo bem até aqui? Então, o determinante de A é igual a 2 elevado a n ao quadrado menos 2n, que é igual a 256, que é igual a 2 elevado a 8. Né? Que implica que n ao quadrado menos 2n é igual a 8, implica que n ao quadrado menos 2n menos 8 é igual a zero.
Aqui é uma equação de segundo grau, né, que a gente pode resolver aplicando Bhaskara. Né? Aplicando Bhaskara, eu tenho que n é igual a menos 2 mais ou menos a raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Né? Eu sei que é menos 8. Isso aqui é igual a 2 mais ou menos 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 8 aqui, menos 8 vezes menos 4 dá mais 32, né? Então isso aqui dá 36, raiz de 36, 6. 6 mais 2, 8 dividido por 2 dá 4, né? E 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2, né? Bom, a gente descarta esse n igual a menos 2 porque, para efeito de índice de matriz, isso aqui tem que ser maior que zero, né? Se n é o índice da matriz, tem que ser maior que zero. Então, a gente tem que n igual a 4. Mas como eu falei lá no início, a ordem da matriz é n mais 1, né? Não é n. A ordem da matriz A é n mais 1. Então a gente tem que a ordem da matriz é igual a 5, né? Que é n mais 1 aqui, que é 4 mais 1, 5. Tá ok? A resposta é a ordem da matriz é igual a 5. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!